Esse amor, glorifica a Deus, aleluia, glória, glória, é o teu amor, Senhor, a gente sabe, é o teu amor que mexe com o nosso coração, é o teu amor que nos dá paz, é o teu amor que nos alegra, é o teu amor que nos sustenta, é pelo teu amor que somos salvos, é pelo teu amor que somos atraídos. Glória, pois, ao Senhor para sempre, por seu infinito e incomparável amor. Te amamos, Jesus, também, te adoramos, Jesus, e queremos viver para sempre contigo, para sempre na tua presença. Glória, pois, ao Senhor para sempre. Amém, amém e amém. Aleluia, amém. Graças a Deus. Fique à vontade, fique à vontade. Bom dia, graça e paz de Jesus, queridos de Deus, queridos e queridas de Deus. Amém. 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 O louvor foi tão maravilhoso, tão vibrante, tão cheio de graça, de vida, e nós precisamos mesmo glorificar e honrar o Senhor, que merece todo louvor, toda adoração e toda glória. Olha, eu te dou um tempinho enquanto eu bebo uma água. Olhe para pelo menos 3 pessoas próximas a você e diga para elas: que bom que você veio. Não importa se você conhece ou não ela, só diga: que bom que você veio. Que bom que você veio. Nem sempre a gente se levanta, de manhã no sábado com vontade de ir para a igreja. É ou não é, Sarita? É. Nem sempre a gente levanta de manhã com aquela vontade para a igreja. Na verdade, muitas vezes a gente acorda e gostaria de ficar mais, e falar, e ficar um pouquinho mais. A verdade é que às vezes, ou talvez com boa frequência, nós desejamos dormir mais ou nos demorar em outra ocupação e deixar o congregar para outro dia, deixa para a próxima oportunidade. Para alguns, faltam razões para juntar-se ao povo de Deus. Para muita gente, eles não veem razão alguma para estar aqui. Muitos até acham completamente desnecessário. Tem quem pense que não precisa. Tem quem considere fanatismo ir à igreja em todos os cultos e eventos. Não sei para que sábado, domingo e quarta-feira e não sei o que. Não precisa de tudo isso. Tem quem pensa que isso é fanatismo. Se tem uma regularidade assim, se for daquele que não perde culto, tem gente que vai achar que você é fanático. Então, eu gostaria de oferecer hoje 3 razões para a gente ir à igreja. 3 razões para a gente se reunir com a igreja, para nós nos reunirmos como igreja. E a primeira razão é da exclusividade. Repita comigo: exclusividade, vai lá. Exclusividade, essa é a primeira razão, porque nela o foco está em Deus. Quando eu falo que exclusividade é uma razão para irmos à igreja, é porque nós dedicamos um tempo, é um tempo preparado, apropriado, exclusivo para o culto ao Deus majestoso. Exclusividade é porque você desliga-se, você deixa as outras atividades, os outros afazeres, para estar com o Senhor, para ocupar-se daquilo que é próprio ao Senhor. Queridos, todo relacionamento saudável precisa de um tempo de dedicação exclusiva. Todo esse relacionamento saudável precisa de um tempo só para a gente. Há poucos dias eu conversei com alguns irmãos que falaram: a gente vai fazer um passeio, umas férias, mas ia só o casal. O que é isso? É aquela percepção que precisa daquele tempo de exclusividade, só os 2 juntinhos. Faz parte. Isso é bom. E é sobre isso, sobre exclusividade, por exemplo, que trata o primeiro mandamento da lei de Deus. Qual é mesmo o primeiro mandamento da lei de Deus? Há um só coro, os promessistas que conhecem de ponta a ponta Êxodo capítulo 20. Vamos lá, primeiro mandamento da lei de Deus. Isso, pastor, tem pastor na igreja, salva tudo. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos repetir de novo? Vamos lá. Não terás outros deuses diante de mim. Eu não sei se a máscara
Então assim, fala um pouquinho mais forte para eu te ouvir melhor. Não terás outros deuses. Muito bem. Quem é que está dizendo isso? O próprio Senhor. É Ele que está requerendo exclusividade. É Ele que está dizendo: adoração, você não adora muitas outras personalidades e coisas. A adoração é exclusiva somente a mim. E quando nós falamos de exclusividade, nós estamos dizendo que quando eu venho para a igreja, eu reconheço que eu preciso dar a Deus exclusividade do meu tempo. É sobre isso também que trata o quarto mandamento da lei de Deus. E o que mesmo diz, agora vocês não vão errar, o quarto mandamento da lei de Deus, vai. Glória a Deus, lembra-te do dia de sábado para o santificar. O quarto mandamento da lei de Deus trata sobre a exclusividade de tempo para adoração. Deus está dizendo: separe um tempo para mim. Não se trata apenas de descanso sábado, não se trata apenas de encontrar um alívio para os fardos semanais. Se trata de separar um tempo para dedicar a Deus. Porque sábado não é só sobre não ir à empresa, sábado não é só sobre não ir ao trabalho, mas é ocupar aquele tempo, preencher aquele tempo com o Senhor, na companhia dEle. Então, a primeira razão que eu proponho da exclusividade sugere que eu venho à igreja porque eu me desconecto de outras coisas. E você sabe, vocês que já participaram do culto em casa, o online só, eu acho que todo mundo fez isso, porque especialmente agora, né, nesses 2 últimos anos, todo mundo em algum momento ficou lá o culto só em casa. Eu acho que lá no mês de março, meados de março, quando a gente começou a assistir o culto assim e coisa e tal, eu acho que lá naquela época a gente se ajeitava, sentava no sofá, vamos cultuar aquela graça, aquela percepção: Jesus está voltando, porque Satanás está nesse mundo aí, não é? A gente estava todo mundo muito crente, muito crente. A gente orava em casa, reunia a família, era lindo, lindo, não é? Quando veio esse negócio da pandemia, fechou tudo, não pode ir para a igreja, falou: Jesus está voltando, e a gente ficou muito crente. Aí eu não sei, eu suponho que para muitos de nós, depois de março, depois de alguns meses já, a gente bota o celular e está lavando a louça e de repente está na TV, mas aqui no celular eu estou no WhatsApp navegando. De repente a gente não dedicou mais tanta exclusividade assim. Aquele tempo não foi tão reservado assim. A gente até liga lá, deixa correr, mas começa a se entreter com outras coisas em casa também. Assiste um pedaço, mas depois não assiste tudo, vai se ocupar com outras atividades. Eu suponho que talvez alguns de nós, não vou dizer todos, mas alguns de nós, entramos num ritmo da acomodação. E por isso, porque a gente tem essa tendência mesmo à desconexão. Então, reunir-se como igreja, juntar-me ao povo de Deus, tem essa ideia de exclusividade, porque eu me desconecto de fato. Porque agora mesmo não dá para você ficar batendo papo no WhatsApp. Agora não dá para você ficar olhando as redes sociais enquanto ouve o pregador. Agora a gente nutre algum senso de organização, de respeito. Fala: agora eu ouço a pregação e não mexo no celular para eu ficar com outras coisas, a não ser se for para dar um like no culto. Exclusividade. Reunir-se com a igreja, como igreja, é dizer: Deus, esse meu tempo agora é dedicado totalmente ao nosso relacionamento. É dedicar totalmente esse tempo ao Senhor para estar com Ele. Reunir-se com a igreja, reunir-se como igreja, é renunciar o controle do ego, o ímpeto humano de assumir o controle sobre a nossa agenda. Reunir-se como igreja, dar exclusividade a Deus, reunindo-me com a igreja, é dar a Deus soberania sobre a nossa agenda, é testemunhar que Ele é mais importante. Quando você livremente deixa a sua casa, deixa os seus afazeres, deixa a louça na pia, deixa as coisas lá e procura a comunhão com o povo de Deus, reunir-se na igreja, na casa do Senhor, na presença do Senhor, com outros irmãos, você está dizendo: Deus,
Eu tenho coisas a fazer, e eu poderia até fazê-las, mas eu resolvo honrar a Ti e a Tua palavra e dedicar esse tempo para estar em comunhão contigo. Esse tempo agora é para o nosso relacionamento. Reunir-se como igreja, reunir-se com a igreja é amar a Deus com toda a alma, entendimento e força. Não é isso que o Senhor pede de nós. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. É isso. Ah, pastor, mas eu não preciso vir à igreja para me encontrar com Deus. Eu não preciso. Eu posso me encontrar com Deus onde eu quiser, quando eu quiser. É verdade, é verdade. Embora você corra sérios riscos de não dar-lhe exclusividade, de se distrair rapidinho com qualquer outra coisa. Mas então vamos ao segundo ponto. E o segundo ponto, a segunda razão pela qual nós devemos ir à igreja é a da comunidade. Repita comigo: comunidade. Comunidade. Isso, agora enche o peito de novo. Comunidade. Isso. E esse está o foco nas pessoas, o foco no outro, o foco no próximo. Quando eu resolvo dedicar um tempo exclusivo com Deus, com a igreja, eu não estou apenas falando do meu relacionamento direto com Ele, mas eu também estou implicando, eu estou trazendo para esse relacionamento a comunidade, o povo de Deus, os filhos de Deus, os meus irmãos e irmãs. Essa é a razão que me faz desejar encontrar pessoas queridas. Quando você se reúne com a comunidade, você encontra pessoas queridas, você vê como elas estão, você tem comunhão com elas. Acaba a celebração, você bate um papinho com elas, você dá um aperto de mão, você dá um abraço, você dá um sorriso, você pergunta como vão as coisas. A comunidade é fundamental na nossa vida de devoção. O encontro com Deus me leva inevitavelmente ao encontro com a família dele, porque não existe espiritualidade saudável autônoma. Não existe espiritualidade saudável no isolamento. Não existe espiritualidade saudável sozinho. Não existe. Esqueça isso. Se alguém que me ouve agora pensava assim, tira isso da sua cabeça. Não existe. Você não poderá desenvolver uma vida cristã saudável e sólida. Você nunca terá um bom relacionamento com Deus no isolamento. Eu jamais desfrutarei plenamente de Deus no isolamento. Assim como é impossível servir bem a Deus sem servir o outro. Porque servir bem a Deus é servir o outro. Eu citei essa frase algum tempo atrás e eu não me lembro quem é o autor, mas ele disse assim: procurei a Deus e não o encontrei, procurei o meu próximo e nos encontramos os três. Ou seja, eu encontro Deus em você, eu encontro Deus no meu relacionamento fraternal. Você pode refugiar-se em um lugar paradisíaco, estar junto da natureza e ali enxergar a revelação da glória de Deus. É possível. Mas diante de um ser humano, você vê o rosto do Criador. Diante de um ser humano, você vê a imagem do Altíssimo. É muito bom a gente fazer reflexões, meditações num lugar tranquilo, calmo. Faz tempo que eu estou desejando isso. Ficar uma semana num lugar bem tranquilo, calmo, paradisíaco. A gente vê Deus, mas na comunhão, no relacionamento com outras pessoas, eu contemplo a imagem de Deus em vocês. A melhor maneira de desfrutar Deus é no relacionamento com seres criados à sua imagem e semelhança. Amamos bem a Deus quando amamos os seus filhos. Amizade, companheirismo, correção, apoio, perdão, tudo isso nós encontramos na comunidade. Então, a comunidade é a segunda boa razão que eu tenho para ir à igreja. Me relacionar e me interagir com pessoas que partilham da mesma fé, dos mesmos valores, e ali eu enxergo a graça de Deus e eu desfruto da graça de Deus. Decida construir vínculos fraternos com outros filhos do Pai.
quando você vier juntar-se com a comunidade, permita-se começar a criar vínculos com eles. Experimente tentar aproximar-se de alguém que você não sabe o nome. Qual é o seu nome dele? Vai lá, cumprimente-o e diga: irmão, perdoe, mas eu ainda não sei seu nome. Eu sei que às vezes pode constranger, porque de repente faz 3, 4 anos de igreja, você não sabe o nome do sujeito ainda, né? Então a gente fica, que cara que eu vou perguntar o nome dele? Principalmente se ele sabe o nome da gente. Tá bom, então como é que é mesmo o nome daquele fulano? Estreite laços com a comunidade. Aproxime-se das pessoas da comunidade. Você vai ser enriquecido neles. Você vai ser abençoado neles. Você vai aprender, vai crescer com eles. Ah, mas tem gente que eu não gosto de jeito nenhum. Olha, tem gente que me machucou demais, é por isso que eu não vou na igreja, porque eu estou ferido e eu não quero ver aquela pessoa. Eu não quero vê-la na minha frente, porque o que ele fez comigo é demais. E eu lamento que você tenha sido ferido por um irmão. Eu lamento que você tenha sido ferido por um outro filho de Deus. Então, só há um caminho para nós. Jesus disse, é claro: perdoar. Ah, pastor, está muito difícil, machuca demais. Pede o coração de Jesus para você perdoar, para superar a dor, para superar a ofensa. Peça o coração de Jesus para você perdoar, Ele vai te dar. Perdão é um dos maiores testemunhos de fé na Bíblia. Um dos maiores. Se tem um momento em que a gente mais se parece com Deus, não é a hora que a gente está cantando e pregando bonito aqui. A gente aprecia isso, né? As pessoas, puxa vida, que pessoa. Você viu que pregação, que coisa linda. Aí a gente admira isso. É bom, é bonito, graças a Deus. Mas perdoar ofensa é quando a gente mais se parece com Jesus. Eu acho isso. Porque se tem uma das coisas que mais marcaram o ministério, a revelação do Senhor, é perdão. É olhar para a gente que espetava Ele, que o rasgava, que o humilhava, que cuspia no seu rosto, que lhe dava bofetadas, e dizer: Pai, deixa para lá, perdoa isso aí. Eu não tenho ideia do que Ele está fazendo. Que coração do nosso Senhor, que coração. E eu venho para a igreja para desfrutar desse coração, para encontrar esse coração, para encontrar o coração de Jesus no corpo, na família. Em terceiro e último lugar, eu diria que o terceiro motivo para a gente vir à igreja, a terceira razão é a espiritualidade. Espiritualidade, e nesse caso o foco está em mim. Exclusividade, o foco está em Deus. Eu dedico um tempo exclusivo para estar com Ele. Comunidade, o foco está no outro. Eu quero conhecer, me aproximar dos meus irmãos que foram salvos comigo. Espiritualidade, eu volto o foco para mim e eu percebo quanto isso me faz bem. É uma excelente maneira de se fortalecer a fé, vindo à igreja. É uma excelente maneira, ser edificado na pregação. Essa semana eu conversava com uma pessoa que disse: olha, eu ouvi uma pregação, agora eu não estou nem conseguindo lembrar com quem foi, mas eu acho que foi ontem essa conversa. Eu ouvi uma pregação e aquilo mudou meu pensamento, mudou a maneira que eu pensava. Há poucos dias uma pessoa me procurou e estava com algumas ideias ruins na cabeça, e ele disse: olha, aquela pregação, pastor, e não foi a minha não, foi a pregação de uma irmã aqui da igreja. Aquela pregação me ajudou, me deu graça, aleluia. Está vendo? A gente cresce, a gente se fortalece, a gente encontra a graça de Deus. No momento de oração, quando você recebe uma oração durante um louvor, quantas pessoas não têm aquele louvor que marcou a sua conversão, marcou o dia que ele foi batizado no Espírito, marcou aquele retiro, marcou aquele momento que ele se derramou diante de Jesus, por causa de um louvor, não é?
Você não tem aquele louvor que marcou a tua vida em algum momento específico? Quem tem isso aí? Quem tem? Vai, interage com o pastor. Isso, valeu. Veja quanta gente, a gente cresce, é edificado. Quando eu reconheço que a espiritualidade é uma razão, eu entendo que eu estou crescendo pessoalmente, como cristão, como filho de Deus. Porque se Deus é encontrado no próximo, Deus me trata por meio dele. Deus me trata por meio dos irmãos. Deus vai me abençoar por meio dos irmãos. Porque eu nunca vou poder receber tudo de Deus sozinho. Nunca vou poder receber de Deus tudo sozinho. Porque tem gente que diz, não, eu e Deus, eu faço as minhas orações, eu faço o meu culto. Você nunca vai receber tudo que você precisa receber de Deus sozinho. Ninguém nunca recebeu tudo que precisa de Deus sozinho. Até mesmo o Senhor Jesus encontrou graça nos outros, nos seus discípulos. Quando ele está inquieto, agonizando, sabendo que vai chegar o momento do martírio, ele vai para o Getsemane e ele fala com os discípulos: orem comigo, fiquem do meu lado. E nós precisamos disso. Nós somos ministrados na vida do outro. A gente cresce nessa comunhão, aprendemos coisas. Veja, Deus não revelou tudo somente por Moisés. Moisés foi o personagem que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Deus usou Moisés? Sim ou não? Sim. Deus usou o apóstolo Paulo? Sim. Deus poderia ter usado somente Moisés para escrever a Bíblia toda. Deus poderia ter usado Moisés para escrever o Antigo Testamento. Deus poderia ter usado o Paulo para revelar o Novo Testamento, e pronto. Daria menos trabalho, só 2 caras ali. Talvez até harmonizava mais ideias, facilitaria o trabalho depois dos intérpretes bíblicos. Não. Deus escolhe inúmeros autores, personalidades para revelar a graça dele, para revelar a palavra dele. Por melhor que eles fossem, Deus não revelou tudo para Moisés, Deus não revelou tudo para Paulo. E Deus não vai dar tudo que a gente precisa diretamente para nós, diretamente. A gente vai receber por meio de outras pessoas. Nós cantamos canções que foram dadas a outros. Das canções que a gente cantou aqui, quantas vocês compuseram? Cantamos canções que o Senhor deu a outros. Somos edificados nelas. Aprendemos verdades que outros enxergaram. Quando eu venho à igreja, eu escuto a pregação, a leitura da Bíblia, a escola bíblica, um testemunho. Eu fico, puxa vida, eu li aquilo, nunca pensei dessa forma, nunca refleti nesse episódio bíblico assim, eu nunca tinha pensado nisso. E isso eu encontro na comunidade, eu encontro com o povo de Deus, e eu cresço nessa partilha da graça. Eu aprendo mais, a minha espiritualidade é aperfeiçoada, é melhorada. Nós aprendemos coisas, aprendemos com os erros dos outros. Nós somos encorajados pelos testemunhos de ainda outras pessoas. Então eu cresço na igreja, a minha espiritualidade melhora. Eu já pensei nisso. Às vezes eu chegar na igreja e entrar assim sozinho, e para o culto, né? Vir para o culto, chegar primeiro, estar sozinho, eu falar assim para Deus: Deus, eu me sinto mais crente aqui. Você não se sente mais crente aqui quando a gente se reúne com os irmãos, não é? Eu acho que é mesmo, acho que está certo. Eu me sinto mais forte, eu me sinto mais encorajado quando eu me reúno com vocês, quando eu estou com vocês. Eu sinto mais ânimo, mais vontade de orar, mais disposição para aprender, para crescer. E nem sempre assim quando a gente está sozinho em casa, não é? Ah, irmão, quando a gente está sozinho em casa, às vezes dá uma preguiça, dá um desânimo. Você olha para a TV, para o controle, olha para o celular, olha para a geladeira, e tantas coisas parecem nos distrair. Falta aquele ânimo. Mas quando a gente está junto, quando a gente está com o povo do Senhor, eu cresço mais. Eu me torno uma pessoa melhor a cada culto. Eu acho que é sobre isso que o apóstolo Paulo falou lá na carta aos Coríntios, sobre o de glória em glória.
somos transformados de glória em glória. Eu entendo essa transformação de glória em glória é de culto em culto, de oração em oração, de estudo em estudo, vigília em vigília, jejum em jejum. A cada instante que eu partilho com os filhos de Deus, na comunhão do Senhor, eu cresço um pouco mais. Eu sou aperfeiçoado junto com os filhos de Deus. Eu recebo ânimo e coragem na igreja, com a igreja, no meio da igreja, em um culto, em um pequeno grupo. Eu oprimo o mal que ainda reside em mim. Eu o confronto. Na igreja, eu me sinto mais forte para mortificar a carne. Eu sinto mais vontade de ser melhor. Eu reajo com mais violência aos impulsos degenerados da minha carne. As pregações me estimulam, as canções nos alegram, as amizades me encorajam. Eu recebo um abraço que me dá forças. Eu me sinto mais seguro, me sinto mais amado, aleluia. Então é uma boa razão para eu vir à igreja, porque a minha espiritualidade cresce, ganha, quando eu me reúno com os filhos de Deus, como igreja. Portanto, deixe-me ler agora para você Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Deixa eu ler o versículo 24. Vamos lá. Tá bom, 23 então. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Agora veja o 25. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quanto vocês veem que se aproxima o dia. Amém. Não deixe de congregar. Não deixe que a sua ausência seja um costume. O escritor aos Hebreus disse: vamos se apegar com mais firmeza a essas verdades, para a gente não se afastar delas. Vamos considerar uns aos outros, e não vamos deixar de se reunir não, porque naquela época já era costume de alguns, eles deixavam. Não deixe que a sua ausência seja um costume, porque nunca é fácil deixar costumes. Não é fácil, especialmente quando não são bons. Parece que os bons costumes, ou melhor dizendo, os maus costumes são os mais difíceis de serem abandonados. São os mais difíceis. Por outro lado, é sempre um desafio construir bons costumes, criar hábitos saudáveis. Quem procura cuidar, melhorar a alimentação, melhorar a rotina, cuidar da saúde do corpo, coisa e tal, sabe como é desafiador a gente criar hábitos que a gente entende que são melhores para nós. Veja, a Bíblia diz que Jesus tinha o costume de ir à sinagoga. Lá em Lucas capítulo 4, ele chegou na sinagoga, diz Lucas que era segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E ele leu a Bíblia lá, ele compartilhou. A sinagoga era um ambiente de estudo das Escrituras da época de Jesus, e era um costume do nosso Senhor. Também foi costume dos apóstolos congregar, reunir com os irmãos. Um certo episódio no livro de Atos, quando eles chegam no dia do sábado e eles chegam numa cidade que não tem sinagoga, eles procuram a beira do rio, porque eles entendiam que lá tinha um lugar de oração. Costume saudável, congregar. Sempre que você puder, faça isso. Quando você sair da sua cidade para outro lugar, vocês que vão entrar agora, vão viajar de festa, praia, vai para a praia. Tem a igreja adventista da promessa lá? Tem. Sábado de manhã, coloque a sua roupa, pegue a sua Bíblia, vá para a igreja, vá congregar. Pastor, eu estou de férias. Está de férias do trabalho, não de Deus. Não de Deus. Chegar a um lugar, tem promessista lá, vai congregar com eles. Depois você vai desfrutar do sol. Separe exclusividade, comunidade, espiritualidade.
Isso faz bem e nos enriquece. Não deixe de congregar, quanto mais que a gente vê que está chegando o dia. Está chegando o dia, irmãos. Promessa, está chegando o dia, está perto. Venha dedicar momentos exclusivos para Deus. Venha fortalecer e ampliar amizades. Venha crescer na graça e no conhecimento. Venha, vamos nos apegar com mais firmeza. Vamos nos apegar com mais segurança à fé que abraçamos. Vamos estimular uns aos outros as boas obras. Vamos crescer na graça, no amor, no temor do Senhor. Deus tem muito a nos dar. Deus tem muito a nos enriquecer. Deus tem muita coisa boa a fazer na vida da gente. Não deixe a ausência ser um costume, que ela seja uma ocasionalidade, que ela seja uma eventualidade, mas que o costume seja estar junto com os filhos de Deus, seja estar junto na comunidade, crescer na espiritualidade e dedicar momentos exclusivos de adoração com o teu Pai. Aleluia, aleluia. Vamos ficar em pé. Eu novamente vou ler Hebreus capítulo 10. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros ainda mais, quando vocês veem que se aproxima o dia. Aleluia, aleluia. Olha, se tem um lugar que eu gostaria de estar quando Jesus vier, vai ser num lugar como esse agora. Se tem um momento que eu gostaria de estar vivendo quando Jesus vier, seria um momento como esse, estar com o povo de Deus. Você imaginou que coisa linda? Se Jesus vier bem na hora do culto, irmãos, oh, aleluia. Se Jesus vier bem na hora do culto, a gente cantando louvor assim, de repente você escuta uma trombeta assim, você vai, mas não tem trompetista, não tem aqui no grupo de louvor, o que está acontecendo? E de repente você olha para os irmãos do lado, está todo mundo de branquinho, tem anjo entrando na igreja, falando: vamos, gente, chegou o dia, aleluia, aleluia. Seria muito especial, não é? Muito especial, seria muito legal, muito bom. O dia está chegando. Que Deus nos prepare, que Ele nos aperfeiçoe. Vamos orar, vamos orar. Oh Deus, Maranata, 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 Hosana nas alturas. Vem, vem, vem noivo. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Nós esperamos esse dia e queremos estar prontos para Ele. Deixa a gente preparado. Nos ajude, Espírito Santo, nos encoraje, nos fortaleça a congregarmos, tanto quanto possível, tanto quanto for possível para nós. Nos ajude a gente separar tempos para estar com o Senhor, como esse agora, como um tempo lá num pequeno grupo, numa reunião de oração. Nos ajude a gente separar esses tempos, tanto quanto for possível, Senhor. Que a gente queira ver os irmãos, que a gente queira ver o rosto deles, estar com eles, rir com eles, comer com eles. É tão gostoso essa comunhão, e eu fico muito feliz porque eu sei que eu vou passar a eternidade com eles. Eu vou passar a eternidade com eles, Jesus. Então ajuda a gente a querer isso mais e mais. E se tiver barreiras que separam a gente de outras pessoas, ajude a gente a superar isso. Dá-nos o teu coração para a gente perdoar, e faz a gente crescer tanto, melhorar, e termos mais fé, e orarmos mais, e nos dedicarmos mais ao Senhor, e vivemos uma vida espiritual mais abundante. Ajuda a gente, para a gente ficar prontinho para aquele dia, prontinho. Prepara esse povo aqui, Jesus, todos eles, que eles estejam prontinhos, que cada encontro, cada reunião com igreja e como igreja, seja esse momento de aperfeiçoamento, de preparo. Glória e honra ao teu nome para sempre. Amém.